Bom dia. Primeiro quero dizer para vocês que eu cheguei aqui e fiquei encantada com o que eu estou vendo, porque a iniciativa da escola é uma iniciativa muito importante. A gente precisa disso socialmente e a violência contra a mulher é algo que todo mundo vê, mas ninguém fala e ninguém assume. Parece que é um assunto que a gente precisa deixar guardado dentro de casa, onde ele acontece, né? Como se briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É isso que a gente aprende. E desde cedo, se vocês tiverem noção de como essa violência acontece, do que é essa violência que vai além do ato físico, tanto as meninas vão poder se proteger, quanto os meninos vão saber que não podem cometer isso. Porque acontece mais do que a gente imagina. Karine, porque muitas pessoas acreditam que a violência é apenas bater. Eu acredito que a gente vem desde a infância entendendo que a violência é só bater. Porque a criança também, ela sofre violência, muitas vezes a violência verbal, ela é agredida verbalmente, ela é violentada moralmente, mas a gente entende que a violência acontece só quando tem um dano físico. Isso é uma questão cultural. Não, agora que a gente está começando, a luta é de muito tempo, né? A gente tem a Maria da Penha lá de, se não me engano, é 1983 que tem essa luta toda. Então a gente tem 39, 41 anos aí de luta sobre isso. Mas agora que está tendo um entendimento maior de que uma palavra fere, de que muitas vezes a forma como você se dirige à mulher, a forma como você fala para ela sobre quem ela é, também é uma forma de violência. Porque a gente tem muitas mulheres que acabam se calando, criando uma dependência emocional, e isso adoece mais do que um tapa na cara. Dói mais do que um tapa na cara, porque palavra não tem volta, né? Não pare de doer nunca, é algo que fica ressoando na mente da pessoa. Porque a violência física é mais facilmente percebida pela sociedade. Porque ela marca. Porque ela seria a prova que a gente tem de que a violência aconteceu. Quantas mulheres já procuraram até mesmo a delegacia e por não terem uma marca, uma forma de fazer corpo de delito, não é caracterizada a violência. Então eu acredito que seja por isso, porque é um jeito de você mostrar. Se ela tiver um olho roxo, ela tem a prova de que ela apanhou. Se ela disser que ela foi violentada sexualmente, mas não tiver vestígio de esperma, ela não foi violentada. Só o fato de alguém tentar não está caracterizando essa violência sexual. Então fica desse jeito, como se eu não tivesse como provar isso não aconteceu. E por que as violências não físicas podem ter um impacto maior do que as físicas? A gente tem que entender que o físico, né, ele acontece depois que a violência psicológica já está acontecendo. Então o físico, se a gente pensar nos casos que vem ocorrendo, nunca começa apenas com o taco. Se alguém aqui vive violência em casa, se alguém tem pais que vivem isso, familiares que vivem isso, nunca começa com o taco. Começa com humilhação, começa dizendo para a pessoa, sem mim você não vai viver, você não é nada. Começa denegrindo que aquela pessoa é enquanto indivíduo, dizendo para ela que ela não tem valor, acaba com a identidade dessa pessoa. Então a violência física vem em decorrência de uma violência psicológica que vem acontecendo há muito mais tempo. Mas a violência psicológica, ela traz danos como, por exemplo, assim, a gente tem mulheres que chegam, que quando o marido chega em casa, ela tem que sair correndo, lavar uma louça, limpar a casa, que ela não pode estar sentada no sofá. Porque se o marido abrir a porta e ver ela sentada no sofá, ele vai dizer que ela passou o dia inteiro sem fazer nada. Isso é uma forma de violência. Porque essa pessoa começa a ter crise de ansiedade antes desse marido chegar em casa, porque ela tem que mostrar que ela está sendo útil. Ela não tem o direito de descansar dentro da própria casa. Então tem mulher que tem crise de ansiedade, tem mulher que tem síndrome do pânico, que desenvolve depressão, ideação suicida e comete o ato de suicídio. O dano psicológico ele é mais intenso porque ele vem ocorrendo há mais tempo e ele modifica quem essa pessoa é. Muda o senso de autopercepção. Ela não se percebe mais como alguém capaz, ela se vê realmente como alguém incapaz. Ela é uma delegada, então uma mulher empoderada, uma mulher que vive dentro disso e ela fala assim, eu como delegada, numa posição que atendo outras mulheres, nunca me dei conta que eu era vítima da violência.
porque ela recebia o salário, ela dava esse salário para o marido administrar, então tinha uma violência patrimonial aí. E ele dizia para ela que ela só tinha esse emprego porque ele estava na vida dela. Que se ele saísse da vida dela, ela não teria capacidade. Que ele era a pessoa que fazia dela a pessoa que ela é. Sendo que foi ela que fez a faculdade, ela que passou no concurso, ela que trabalhava, mas internamente ela acreditava que sem ele ela não era ninguém. Então a violência psicológica vai destruindo a identidade do ser humano até chegar no nada, até chegar no ponto da pessoa não querer mais viver. Qual é o seu papel para ajudar essas mulheres a sair da violência? A gente tem as que chegam com noção de que estão vivendo uma violência, e aí quando elas vêm pedindo ajuda, é um caminho que eu digo que é um caminho mais fácil, porque ela está querendo ajuda, ela está consciente daquilo que está acontecendo, e o meu primeiro passo é o fortalecimento. É fazer essa mulher perceber o valor que ela tem, perceber que ela sobrevive sem esse homem e que ela não precisa disso. Depois disso, a gente faz um plano de vida para conseguir sair dessa relação. Porque é como se fosse assim, é ruim, mas é bom. É péssima relação, mas é bom. É bom porque a dependência emocional está tão grande que parece que sem aquela coisa ruim eu não consigo viver. Então eu organizo mentalmente isso, fortaleço dessa forma que faço o plano de vida. Tem mulheres que chegam até mim que não têm noção de que estão vivendo uma violência, de que estão vivendo uma relação abusiva. E aí quando eu percebo, sutilmente, do decorrer das sessões, eu vou mostrando. A gente não pode ser incisivo, porque se você falar, viu, você é vítima de violência, uma relação é abusiva, a gente corre o risco de perder essa paciente, porque não é fácil se colocar nesse lugar e ter que tomar uma providência. Então é um trabalho muito delicado de percepção. A pior coisa que se faz para uma vítima é acusar ela. A pior coisa é olhar e dizer, você tem que sair, você tem que largar, você precisa fazer isso. A gente precisa acolher, dizer que entende aquela dor, que a gente entende quanto é difícil e que estamos ali. Se precisar, se quiser sair, se quiser denunciar, estou contigo. Vai ser difícil, mas a gente está aqui. Como que a dependência financeira prende essas mulheres nesses relacionamentos abusivos? Esse é o principal fator quando a gente fala do porquê que elas não conseguem sair, né? A gente tem mulheres que têm dinheiro, independência, e mesmo assim não saem, então imagina para alguém que não tem independência. E eu bato muito nessa tecla com as minhas clientes. Mesmo que o seu marido seja milionário, tenha a sua profissão e tenha a sua independência. Porque o fato de você ter a sua profissão e adquirir essa independência faz com que você também, dentro da relação, possa ter o empoderamento e seu poder. Porque a dependência financeira, muitas vezes vem aquele casamento que o homem diz assim, eu fico em casa, você não precisa trabalhar, eu vou dar tudo pra você. Vamos cuidar dos filhos? Você cuida dos filhos, você cuida da casa. Só que esse vou dar tudo pra você, eu vou dar tudo pra você que eu acho que você precisa. E aí começa o abuso psicológico. Ela tem que dar uma satisfação do porquê ela vai comprar uma calcinha, do porquê que esse mês ela comprou 2 quilos de arroz ao invés de comprar 1 quilo de arroz. Ele acusa que ela não sabe administrar o lar. Se ele chega em casa e a comida não está pronta, ele abusa dela. Ele xinga, ele se sente no direito. Então a dependência financeira faz com que elas não consigam sair. Porque elas não construíram uma carreira, elas não construíram uma identidade fora daquele casamento. Então é algo que eu penso que a gente precisa trabalhar para que as meninas entendam que ser do lar está tudo bem. Se uma pessoa escolher e achar que essa é a vocação dela, está tudo bem. Mas mesmo sendo do lar, como é que essa pessoa vai criar uma identidade que caso um dia ela precise sair dessa relação, que ninguém está livre, como que ela vai viver? Quem é ela além daquilo que ela faz dentro do lar? O que a gente entende? Que provavelmente esse amor, essa paixão, que é o cuidado que se precisa ter. Porque a paixão ela é maravilhosa. Mas se você não souber lidar com a paixão, ela te faz fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Olhando as entrelinhas das mensagens desse casal, o que tinha lá dentro desse amor todo? Onde você tá? Você falou com ele hoje? O que ele te disse? Tu tá chegando em casa? Falta muito? Tá, o que tu conversou com a tua filha hoje? Um relacionamento de muito amor, mas de muita possessão, de muito controle. Ele queria saber o tempo todo o que estava acontecendo com ela. Ela era de uma religião há 23 anos. Ela se converteu em 6 meses que ela conheceu ele, ela se converteu à religião dele. E aí eles casaram com a religião dele.
tinham acabado de casar, fazia alguns meses, feito todo um casamento, toda uma pompa lá dessa situação. Então tinha todo mundo que veio de testemunha, falava que eles se amavam muito, que era lindo o casamento deles. Que era muito amor. Só que esse muito amor virou uma possessão, mas ele matou ela de forma muito cruel. E tão cruel que, quando a gente fala da identidade, se a gente olhar os maiores casos de feminicídio, atingem a mulher no rosto. Ela ficou desfigurada. Então é um caso de amor que qualquer pessoa diria não tem indícios. O excesso de amor, aquela preocupação do tipo, eu não tô te controlando, é porque eu amo você. Não é que eu quero que você seja amiga dela, é que eu zelo por você, eu acho que ela não é uma boa amiga pra você. Detalhe, essa mulher não falava com os irmãos, essa mulher tinha se afastado de todo mundo. Ela vivia com ele. Então vocês prestem atenção, se vocês tiverem um relacionamento com alguém que quer afastar vocês dos outros, que vem com essa história de muito amor, porque o muito amor também vira em crime. Esse amor obsessivo faz com que a pessoa faça algo que nem ela imagina que ela é capaz. Esse cara não tinha nenhuma passagem pela polícia. Ele é réu primário. Mas ele matou de forma muito cruel a mulher que lhe dizia que ele amava. Então a gente precisa prestar atenção nos sinais que são muito sutis a ela. Então ele é o dono. E essa mulher veio para a terapia não foi por causa da violência. Ela veio por conta das crises de ansiedade muito forte que incapacitavam ela de sair de casa. Toda vez que ela tinha que sair, ela tinha uma crise. E aí eu fui identificando a violência, ela tá começando a se dar conta, mas é um caso que vai ser muito difícil dela sair. Porque ela tem 45 anos, tem 2 filhos, e ela veio de uma família onde o pai e a mãe eram separados. E ela colocou na cabeça dela que ela jamais ia permitir que os filhos dela vivessem a realidade de separação. Então, pelos filhos, ela está casada e ela ainda não entende que família pode ser sem o marido. Família pode ser 2 pessoas, família pode ser a mãe e os filhos. Ela ainda não chegou nesse entendimento. Eu acredito que ela precisa chegar nesse entendimento para reconstruir uma crença e um trauma que ela tem no passado, para que ela consiga sair desse relacionamento. Vocês escutaram a pergunta dele? Ele perguntou por que a violência contra a mulher não é um crime individual, mas também é um crime contra toda a sociedade. É isso, né? É. Porque, na verdade, a gente é parte da sociedade, óbvio. Mas quando você fere uma mulher, você está ferindo toda uma cultura. Quando você permite que uma mulher apanhe, que uma mulher seja humilhada, você está dizendo culturalmente para todas as gerações que isso é permitido. Vocês são bastante jovens, mas as profs de vocês tiveram avós onde a cultura de que o homem podia bater na mulher era tranquila. A mulher apanhava e estava tudo bem, porque era como se o homem tivesse o direito de fazer isso. Então, quando a gente faz essa luta para que a mulher não sofra mais a violência, a gente está fazendo uma luta social, uma luta coletiva, para que daqui a algumas gerações, quem sabe, a gente não precise mais falar sobre isso, que seja tão absurdo que esse tema não seja mais necessário.